não tem nada a ver com objetividade. Você pode detalhar uma coisa e ser objetivo. E aí, o detalhamento é uma parte que muita gente perde ponto, porque não entende, acha difícil de fazer. E é isso que eu queria conversar com vocês também. Tem um motivo, muita gente está perdendo ponto nessa competência, está tendo dificuldade com essa competência. Tem um motivo, gente, do detalhamento que a gente ensina para vocês naquela estrutura lá do YouTube, ser o detalhamento do agente. Por quê? Porque é mais fácil de fazer. É muito mais difícil você detalhar uma proposta de intervenção, você detalhar um meio, né, que aquela proposta vai ser efetivada, do que detalhar um agente. Por quê? Porque o agente fica muito claro ali que ele está sendo detalhado, né? Não fica dúvida para o corretor, é mais fácil para o aluno desenvolver. Então, é por isso que a gente fala para vocês, para fazerem o detalhamento do agente. Outra coisa, o aluno confunde fazer uma proposta de intervenção detalhada com fazer duas propostas. Aí, o que ele faz? Ele pensa, não, tô com muito medo, tô com insegurança de fazer uma proposta só. O que eu vou fazer? Vou falar um monte de coisa e vou fazer duas propostas de intervenção. Porque aí não vai ter erro. Gente, isso é um erro fatal. Sabe por quê? Porque não cabe duas propostas de intervenção detalhada. Se você colocar duas propostas de intervenção, não tem como você colocar o agente, o detalhamento, o meio. Opa, tem uma. Ah, não, é o WhatsApp. Peraí. Minha mãe, vai nessa força. Eu mandei mensagem para ela, falei, nossa, mãe, acabei de sair. Acabei de sair do. Que ela pergunta, gente. Vocês acham assim, Mona Lisa, que. Gente, minha mãe fica no meu pé o tempo todo. Tá estudando? Já fez isso, já fez aquilo? Como é que foi o plantão? Aí ela até que me manda mensagem. Aí eu falei, vou dar uma aula agora. Ela, isso aí, vai nessa, força. Acabou de me mandar mensagem. Enfim, voltando ao assunto do detalhamento. E aí, o aluno não tem como, gente, não existe espaço para fazer duas propostas de intervenção que tenha agente, detalhamento, o meio, a proposta de intervenção de fato e a finalidade. Não cabe, sabe? Isso aí é uma ilusão, não vai caber. Se você quiser fazer duas propostas, você vai ter que comer alguma dessas 5 coisas da outra proposta. Então, você tem 2 propostas incompletas. E se, Mona, mas eu tenho 2 agentes, eu tenho 2 propostas de intervenção. Tá, mas aqui não tá escrito que você precisa ter 2. Aqui tá escrito que você tem que ter 5 itens bem feitos. Não 3 itens repetidos 2 vezes. Ou 2 itens repetidos 2 vezes. E aí, gente, é tipo assim, um aluno dificulta a vida dele mesmo, sabe? Porque a proposta de intervenção não é difícil. Então, eu quis fazer isso hoje, quis trazer a competência 5 também, por outro motivo que a gente precisa ter aula de gramática, né? E não tem como ter aula de gramática com as aulas de competência comendo as nossas aulas de terça-feira, porque acaba que a gente tem dúvida, a gente conversa, enfim, tem toda essa questão aí de logística mesmo que a gente tem que fazer. Então, muito importante para a gente terminar, fechar essas competências, para a gente só fazer aulas de gramática na terça-feira. Né? E aí, quando a gente terminar as aulas de gramática, porque são poucas coisas, né, da gramática, na verdade, que a gente tem que passar, a gente vai fazer alguns exercícios e vai usar essa aula de terça-feira para tirar dúvida, elas vão ficar móveis, na verdade, né? A gente vai tirar dúvida, vai fazer aulão de estudo do tema, talvez, enfim, o que a gente precisar, passar os temas do simulado e tudo mais, né? Enfim, vamos lá, gente. Competência 5. O que é que fala sobre essa proposta, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção, que é tudo no singular, ó. Elaborar proposta no singular de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Essa parte de respeitar os direitos humanos eu não preciso nem explicar para vocês, né, gente? Já é implícito. Por favor, não incite violência. Por favor, não incite ódio, não desrespeite religião, escolhas. Lembra que a gente passou aquela coisa da Constituição, do artigo 5º da Constituição, que a gente tem que respeitar a vida privada, a vida íntima de uma pessoa? Não desrespeita a vida íntima de uma pessoa, a religião de uma pessoa, a orientação sexual de uma pessoa, tudo isso faz parte, não só isso, né, gente, várias coisas, mas estou falando assim, as coisas principais, que são absurdas, que a gente ainda vê em redação, são esses tipos de coisas, desrespeito à religião, desrespeito à orientação sexual, desrespeito até a tipo de educação que determinada família dá para o filho ou não. Enfim, gente, não desrespeitem, tá?
se baseie no respeito, que aí não vai ter nenhum problema, não vai acontecer isso de desrespeitar os direitos humanos, tá bom? Isso é muito importante. Então, isso aqui eu não preciso nem explicar para vocês. Vocês são lindos, maravilhosos, estudados, ninguém vai fazer isso, né? Não incite o ódio, não incite, não faça apologia a regimes totalitários, porque tudo isso desrespeita os direitos humanos e zera a redação, tá? E a gente não quer isso, fazer uma redação perfeita para zerar na competência 5, né? Na conclusão. Então, aqui, ó. O quinto aspecto a ser avaliado no seu texto é a blá, 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 blá. Isso aqui é o que a gente acabou de falar. Aqui, ó, propor uma. Gente, olha, é tudo no singular, é uma proposta de intervenção. Às vezes o aluno fica quebrando a cabeça para pensar em duas, você só tem que ter uma bem feita, tá bom? Para o problema apresentado pelo tema, significa sugerir uma iniciativa que busque enfrentá-lo. É importante ressaltar que as provas de redação normalmente abordam temas complexos, muitas vezes de difícil resolução, de ordem social, científica, cultural ou política. Basicamente, ele está falando, eu sei que não é fácil resolver os problemas que são apresentados, que não vai ser aquela proposta de versão que você falar que vai salvar o mundo, que vai, passe de mágica, resolver o problema. Porém, não é isso que ele está avaliando. Ele está avaliando a sua capacidade de pensar, de refletir, de resolver problemas, nem que seja, né, na ficção, e principalmente o seu domínio da estrutura dissertativa argumentativa. É isso que ele está avaliando no aluno. Sabe, assim, gente, não precisa ser, oh meu Deus, eu preciso ser o Gandhi. Não, gente, não é isso. Entendeu? O aluno fica muito preocupado com isso e às vezes ele se embola no que é mais importante. A proposta ela tem que ser simples e objetiva e contextualizada. Exatamente. Isso aí, Grazi. A Grazi leu minha mente. Tem que ter a ver com o tema. E assim, pode ser geral, gente. Às vezes as propostas, elas são muito gerais, né? Assim, generalizadas, são genéricas as propostas de intervenção. Porém, tem a ver com aquele macro tema ali, né? Tem a ver, conversa com aquilo que está no texto. Então, é isso, gente. E geralmente, isso que a Graça falou do se a proposta tem a ver com o tema, é muito interessante. Por quê? Porque às vezes a questão da estrutura manda muito mais, né? Obviamente que é analisado tudo, né? O contexto geral do texto, mas os 5 elementos, gente, o agente, o que ele vai fazer, o detalhamento de um dos 5 elementos, a proposta de intervenção de fato, que é o que o agente faz, o meio que o agente vai resolver aquela proposta de intervenção, então onde, com que tipo de profissional, como, e a finalidade. Isso é tão importante que a presença dos conectivos, né, a gente usa para que, a fim de, para indicar finalidade, a gente usa o por meio ou o por intermédio de para indicar o meio, né, é preciso que a gente indica o agente, né, o sujeito daquela ação, isso é muito importante, porque você pode escrever a proposta de intervenção mais linda que for, gente. Se não tiver esses 5 elementos claros lá, né, se não respeitar a estrutura, não vai ganhar ponto, sabe? É exatamente o que eu venho vendo na estrutura de vocês. Propostas de intervenções muito complexas, muito exageradas, e que não pontuam 200 pontos, porque não tem os 5 elementos, não respondem aos 5 elementos, e ainda tem um problema, que é não ter domínio da gramática. E aí quer escrever muito robuscado, o que acontece? O aluno se embola, se perde, começa a enfiar um monte de vírgula. Outro dia, eu acabei de lembrar, um aluno que eu vi, um aluno, pode ser menina ou menino, tá? Daqui do cursinho mesmo, que eu vi a redação, tava tudo legal, mas assim, perdeu completamente o sentido da frase, e muita gente faz isso, sabe por quê? Porque quer escrever bonito, quer enfeitar. E aí o aluno, o que ele faz? Ao invés dele fazer o simples e fazer bonito, que é o que dá ponto do mesmo jeito, e é o que você tem mais certeza que você vai acertar, que é escrever na ordem direta, ele fala, não, eu quero inverter, quero que fica bonita. Aí sabe o que acontece, gente? Você inverte, olha o que acontece. Você inverte a ordem direta e perde o fio da meada de como escrever. E aí fica faltando conectivo, fica faltando artigo. Nesse caso, se eu não me engano, tá faltando artigo. Faltou artigo. E aí, simplesmente ficou tudo embolado. Depois da confusão, por causa de uma inversão, depois o texto...
acho que estava no agente ou no meio, não sei. Mas depois aquilo lá, o resto do parágrafo perdeu completamente o sentido. E aí eu ainda coloquei essa observação, olha, presta atenção nisso. Por quê? Porque, gente, era um erro completamente evitável. Estava tudo certo e a pessoa prejudicou a competência 1, prejudicou a competência 3, prejudicou a competência 2, sabe? Prejudicou uma série de coisas ali na competência 5, só porque, sabe, assim, quis enfeitar demais, quis escrever bonito. Se tivesse escrito a ordem direta, ia ficar muito mais bonito. Por quê? Porque ia fazer sentido, né? Não adianta ser bonito se você não conseguir ler, não fazer sentido. Então, lembrem-se disso. Eu sempre falo disso, gente. Simplicidade é uma coisa linda, né? Lembra da Itália, gente. A Itália tem as comidas mais maravilhosas, né? A referência de comida, todo mundo fala que é a melhor comida do mundo, que não sei o quê. E são coisas simples, quando você para analisar uma pasta, né? Uma massa, pizza. Olha que delícia essa analogia, gente. Pensando em comida, com fome. Geralmente, a melhor comida do mundo, que é, sei lá, né, um caprese ou sei lá, uma matriciana, qualquer coisa. Uma massa italiana, um cacio e pepe, qualquer massa, um macarrão à bolonhesa que seja. Feito na Itália, né, que eles falam, que delícia, comer uma massa em Roma, blá, blá. A Graça falando que não sabe nem o que é isso. Enfim, gente, uma massa, sabe aquelas massas? Então, aquelas pizzas que a gente vê na Itália, né? As pizzas italianas, a pizza napolitana lá, que é feita em Nápoles, né? Que eles falam que é onde surgiu a pizza. Se você for parar para ver, gente, que é a comida mais gostosa do mundo, é simplesmente uma massa bem feita, com ingredientes simples. A gente faz macarrão com farinha de trigo, né? É a massa. O tomate, aí, às vezes, quando você faz, você usa o ovo, você usa, tudo bem, leite, um creme de leite, um queijo, mas são coisas simples, né? Vamos pegar o básico. Uma massa farinha de trigo de boa qualidade, tomate de boa qualidade, azeite de boa qualidade e pronto, né? Sal, pimenta do reino, você fez uma massa excelente. Como é, então, que os italianos, eles conseguem fazer uma coisa simples ser tão fantástica? Porque eles fazem bem feito. O simples é muito mais fácil de fazer ele ser perfeito do que o complicado, o complexo. Porque o complexo já tem a dificuldade de ser complexo, né? Você tem que fazer a base dele ser boa e depois você tem que construir, misturar tudo e fazer isso ser bom. Então, lembra disso, gente. A pizza italiana lá, a original, tem o quê? A massa, né, normal, que é a fermentada lá, molho de tomate e mussarela fresca, né? E manjericão. Olha só. E dizem que é a melhor pizza do mundo. Simples e ainda assim consegue ser a melhor. Então, o que vai fazer... Por que eu tô falando isso? Porque o que vai fazer você tirar 1000 na redação não vai ser o quão complexo, o quão difícil você escreve, o quanto você inverte a ordem das palavras. Não, é o sentido das palavras, né? O quanto você consegue argumentar sendo objetivo, sendo direto, fazendo as pessoas entenderem, tá bom? Então, toma cuidado com isso. Sempre lembra lá da Itália que eles fazem tudo com simplicidade e é simplesmente tudo maravilhoso, né? Um dia, quem sabe, né, Grazi? Dona Grazi aí, gente, tá chique, fazendo faculdade, daqui uns dias tá lá, na Itália. Tá melhor do que todos nós. 5 diplomas diferentes e daqui uns dias ela vai saber mais que a gente sobre a Itália, gente. Enfim. Então, aqui, vamos passar para frente sobre a proposta de intervenção. Eu amo a Itália, gente, meu país preferido. Não fui ainda, mas irei. Se Deus quiser, né, Grazi? Chiquérrimas na Itália, comendo horrores. Enfim. Vamos passar para frente, né, gente? Chega de Itália. Tem que estudar muito para isso. A elaboração de uma proposta de intervenção na prova de redação do Enem representa uma ocasião para que você... Olha aqui, gente, exatamente o que eu acabei de falar com vocês, representa uma ocasião para que você demonstre seu preparo para exercitar a cidadania e para atuar na realidade em consonância com os direitos humanos. Então, ele só quer saber se você é uma pessoa legal, que conhece a estrutura, que tem capacidade, sabe assim, gente, de refletir sobre alguma coisa, de viver em sociedade, né? Se você não é doido de pedra, né? Brincadeira, tá? Portanto, o conectivo.
Conectivo de conclusão. Você deve usar os conhecimentos desenvolvidos ao longo da sua formação para a produção de um texto no qual, além de se posicionar de maneira crítica e argumentativa a favor de um ponto de vista, você possa indicar uma iniciativa que interfira no problema discutido. Ó, uma iniciativa, não umas iniciativas, tá, gente? Essa discussão é muito velha. Tem que ter uma, tem que ser duas. A gente segue o que o Enem fala. O Enem tá falando que é só uma. A proposta de intervenção precisa estar relacionada ao tema e integrada ao seu projeto de texto. Lembra que a gente falou sobre projeto de texto lá na competência 2, que é muito importante ter um projeto de texto, que é o que a gente faz antes, quando a gente faz o planejamento do nosso texto, que é o que a gente vai colocar em cada parágrafo, seleciona cada coisa. Sua proposta deve ser coerente em relação à tese desenvolvida e aos argumentos utilizados. Aqui que o aluno garra, porque ele pensa, beleza, eu tenho uma tese, ele confunde o que é a tese. Vocês lembram o que é a tese, gente? Ele acha assim, não, porque num parágrafo eu falei, vamos falar assim sobre violência urbana. Em um parágrafo eu falei sobre pessoas em situação de rua, que aumenta a violência urbana, blá, 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 e outro parágrafo eu falei sobre as favelas. Então, tem que ter duas propostas de intervenção, porque eu falei sobre duas coisas diferentes, então tem que ter duas propostas de intervenção para resolver os dois problemas. Só que a proposta de intervenção, ela não está ligada, obviamente, ela está conectada indiretamente com o seu desenvolvimento do texto, mas o principal dela é que ela está ligada à sua tese. Se aquilo é bom ou é ruim. Lembra que a gente fala disso? Que a tese é falar para o corretor o seu ponto de vista sobre aquele assunto. Então, aumento da violência urbana, eu acho que é ruim. Vou oferecer para o meu corretor uma proposta de intervenção para solucionar esse problema, porque eu disse que o aumento da violência urbana é ruim para a sociedade. Estão entendendo, gente? Então, a proposta de intervenção ela não está ligada diretamente, indiretamente, com certeza, porque a tese abre chave para os seus problemas que você desenvolve, mas ela está ligada à sua tese. Então, ela está ligada ao problema central, ao seu posicionamento quanto àquele tema. Então, colocar só uma proposta de intervenção bem feita é o suficiente. Todo mundo entendeu isso daqui, gente? Aqui, ó, em relação à tese desenvolvida e aos argumentos utilizados, já que expressa sua visão como autor das possíveis soluções para a questão discutida. Assim, é necessário... Aqui, ó, gente, ele até fala aqui, ó, das possíveis soluções para a questão discutida. Tem várias soluções. O corretor sabe disso, todo mundo sabe disso, né? Igual ele falou no início aqui, o Enem falou pra gente que são temas complexos. Então, todo mundo sabe que não tem uma solução. Quem dera, né, gente, que tivesse uma solução absoluta. Outro dia, eu estava estudando para fazer uma redação sobre o SUS e tudo mais, Sistema Único de Saúde. A gente sabe que é um tema muito complexo. E aí, eu acabei caindo, né, estudando, caindo um vídeo... inclusive no Instagram, sobre uma pessoa que estava refletindo, na verdade, sobre isso, porque teve um problema, enfim, e teve que fazer uma transferência de um parente que não tinha plano de saúde privado, e ele estava no SUS, e aí eles queriam transferir para um hospital privado, por causa de condição de estrutura mesmo, né, estrutura de UTI e tudo mais. Transferir do Rio para São Paulo. E aí essa pessoa estava falando, né, como é complexa, é uma questão muito complexa, assim, é difícil, não existe uma solução mágica para resolver os problemas do SUS, né, ou uma resposta óbvia, é isso ou é aquilo. É uma questão extremamente complexa, é muito difícil, né, cada caminho, cada solução que você aponta, tem 3 caminhos diferentes, cada caminho tem mais 5 caminhos diferentes, não é nada, faz isso aqui que você vai resolver o problema, né? Então, o Enem, ele sabe disso quando ele apresenta os temas para você, que são difíceis de resolver, que não é fácil, que não existe fórmula mágica. Então, não se preocupem com isso. Ele quer que você dê uma das soluções. Ele sabe que existem outras, sabe? Ele sabe que a sua não vai resolver aquele problema. Não é esse o ponto, sabe? Ele só quer ver a sua capacidade de fazer isso. Se você entende, se você consegue fazer essa linha de raciocínio, apresentar problemas, apresentar a solução, tá? Assim, é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas discutidos por você, mostrando-se articulada ao seu projeto de texto. Aos problemas discutidos por você, de novo, reforçando, não se ligue às coisas, às pequenas coisinhas que você desenvolveu no texto. Se ligue ao seu posicionamento na tese e solucione o grande problema, o problema maior, o macro tema que você falou na tese. Mona, como que eu começo a pensar sobre isso? Por exemplo, segurança pública,
né? A gente tem a Polícia Federal, a Polícia Militar, o Ministério Público, né, gente? Se é um problema de segurança pública, o meu agente, ele vai fazer parte desse mundo, né? Eu não vou usar o Ministério da Saúde para resolver um problema de segurança pública. Faz sentido isso? Então, pegue o seu posicionamento em relação ao macro tema, é uma dica isso, e pense qual é o agente que resolve esse problema. Descobrir. É de saúde, então o Ministério da Saúde. Mona, é um problema de educação. Então, na educação, a gente tem uma ramificação maior. A gente tem a família, você pode escolher a família, ou a gente tem o Ministério da Educação, né? São dois agentes. Ou você pode colocar a família junto ao Ministério da Educação. Dois agentes trabalhando juntos para resolver um problema. Não tem nada a ver isso. A proposta de intervenção é uma. Eles têm uma solução e estão agindo em conjunto. Então, pense nisso. De qual âmbito que é esse tema de segurança. Então, meu agente tem que ter a ver com isso. É de educação. Então, meu agente tem que ter a ver com isso. É de educação, é de proteção à infância. Estão entendendo, gente? Pensem sobre isso, que aí fica mais fácil. Assim, é necessário que a intervenção apontada responda aos problemas discutidos por você, mostrando-se articulada ao seu projeto de texto. Articulada ao projeto de texto é aquilo que eu falei para vocês sobre a estrutura, né? Gente, o tempo todo não adianta, até na competência 5, que a gente fala que é a competência mais de boa, porque analisa a proposta de intervenção, ele presta atenção, ele está de olho na sua estrutura, né? Ele está de olho na sua estrutura da conclusão. Ele não está de olho na sua estrutura geral, mas ele está de olho na conclusão. Aqui, ó. Busque apresentar uma proposta completa, concreta, específica ao tema e consistente com o desenvolvimento das suas ideias. Para construir uma proposta muito bem elaborada, você deve não apenas propor uma ação interventiva, mas também um ator social, que é o que a gente já falou, competente para executá-la. Olha, o que a gente acabou de falar. De acordo com o âmbito da ação escolhida, individual, familiar, comunitário, social, político, governamental e mundial. Mundial, praticamente a gente esquece, porque nunca caiu um tema no Enem, que eu saiba, né, que eu me lembre, que tivesse a ver, assim, sabe, que a proposta de intervenção fosse de ordem mundial. Pode ser que caia alguma coisa esse ano relacionada à pandemia. A pandemia a gente viveu no mundo todo, né? Então, pode ser aí, depende do comando. Porque se o comando falar para você no Brasil, então ele quer saber da pandemia no Brasil. Mona, mas isso me impede de citar a pandemia no decorrer do meu texto, a pandemia do mundo? Não, você pode citar a pandemia no mundo, pode citar várias coisas que você quiser lá, mas o assunto principal tem que ser no Brasil, tá, gente? E geralmente o Enem gosta de trazer, mesmo problemas que sejam de ordem mundial, o Enem gosta de saber no Brasil, tá? Desenvolver aquilo no ambiente do Brasil. Aqui, ó. Ao elaborar sua proposta, procure responder as seguintes perguntas. Isso aqui é muito legal, gente. Eu vou tirar a print disso aqui para vocês terem no telefone de vocês, ó. O que é possível apresentar como solução para o problema? Então, isso aqui é muito bom para seguir de passo a passo mesmo, ó. Qual que é a solução para esse problema? Tem várias, Mona. Beleza. Escolhe uma aí. Quem é que vai executar essa ação? Como viabilizar essa solução? Então, aqui, ó, o que é possível apresentar como solução? Aqui é a proposta, né? É o quê? A gente tem o primeiro item. Quem vai executar? O segundo item obrigatório de ter na nossa proposta de intervenção. Como viabilizar essa solução? O meio que essa solução vai ser viabilizada, né? O por meio de. Se eu falo que eu tenho que dar, que a minha solução é aumentar o acesso, vamos supor assim, a rede Wi-Fi, aumentar o acesso de crianças das periferias a computadores, a tablets, a celulares, como eu vou aumentar esse acesso? Eu vou distribuir nas escolas públicas, ou então eu vou fazer um processo como se fosse de biblioteca, vou fazer rotatividade de material na escola pública. Não sei, né? É como eu vou fazer a minha proposta funcionar. Então, a gente tem aqui o como, que é o meio, né? Qual é o meio que eu vou usar para fazer minha proposta funcionar? E qual o efeito, qual é a finalidade que essa proposta vai alcançar. 4. E aí, por último, a gente tem esse que é o item que eu considero mais difícil, por isso que eu ensino vocês a detalhar o agente, que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta. Que é, você pode detalhar, e aí a gente tem os 5 itens. Então, a gente tem a proposta, que é o quê?
quem vai fazer a proposta, como, que é o meio, né? Qual o efeito, que é a finalidade, e o detalhamento, que é, você pode detalhar qualquer um desses 4 itens aqui. Mona, por que você ensina pra gente detalhar o quem? Porque é mais fácil, né? A gente quer facilidade, porque o objetivo, gente, é passar. Qual que é o objetivo de eu dar aula aqui pra vocês? Eu quero que vocês passem no Enem, né? Então, eu não vou dificultar o caminho para vocês, que já é mais difícil, fazer o caminho ser mais difícil do que já é. Então, a gente ensina um jeito mais fácil. Eu, pelo menos, procuro isso, né? Eu quero passar. Então, se tiver alguém que me ajude a facilitar o processo, ótimo. Resumindo, seu texto será avaliado com base na composição da proposta que você apresentar. Importante. Existem várias formas de propor uma intervenção e você deve explorar aquela que mais se adeque ao tema e ao seu projeto de texto. Contudo, fique atento para que sua proposta esteja explícita. Gente, isso aqui posso, inclusive, eu já passei, tá no material, Cíntia, talvez, eu posso mandar de novo o material, a gente já passou, né, Grazi? Aí a Grazi confirmando. Tá no material de estrutura, né, Grazi? De estrutura da redação que a gente passou. Aí, ô Cíntia, eu vou mandar esse material de novo, ele tá até lá no grupo. Então, eu vou mandar esse material de novo, vou achar ele, vou reenviar o arquivo, para você conseguir ter acesso, que às vezes perdeu a aula, ou então não estava no grupo e subiu a conversa e aí não viu quando mandou o arquivo, eu mando ele lá de novo. Tem a aula no YouTube de estrutura também, inclusive eu estou escrevendo em várias redações. Nossa, gente, eu adoro que vocês participem da aula, porque vocês me lembram de várias coisas. A Cíntia falou isso aí, eu me lembrei de uma coisa importante. As aulas do YouTube, gente, estão lá por um motivo. Usem elas, sabe por quê? Porque eu estou escrevendo em várias redações. Olha, esse erro aqui é por isso, isso e isso. Tá com defeitinho na estrutura, reveja as aulas de estrutura. Ou, não tá conseguindo desenvolver? Procura monitoria para ajudar. Ó, tô com dificuldade aqui, dá uma olhadinha nisso aqui. Ou então, gente, vê mesmo, reveja as aulas. Nossa, a Cíntia me fez um favorzão agora falando isso, porque isso é muito importante. Eu já queria falar com vocês há muito tempo, que é sobre isso, sobre as aulas. Eu até escrevo nas redações que eu corrijo, reveja as aulas do YouTube, as aulas gravadas do YouTube, porque tem coisa que eu vejo lá que é porque o aluno ou esqueceu ou não assistiu a aula, entendeu? Então, esquecer é normal, gente, mas as aulas estão lá exatamente para isso. É ótimo ter aula gravada que a gente pode assistir quantas vezes a gente quiser, né? Ajuda muito. E dá para pausar. Ainda mais eu que falo rápido, aí perfeito isso aqui, esse negócio do YouTube. Aqui, ó. A proposta esteja explícita. Apenas constatar a falta de uma ação ou de um projeto, como em falta investimentos em X. Isso aqui é muito comum, gente. Ainda não é suficiente para configurar uma proposta de intervenção. Isso aqui é importante. Por quê? Forma explícita. E outra coisa, gente, uma proposta de intervenção. Você vai mandar alguém fazer alguma coisa, literalmente. Então, não é opcional. Não é talvez faça. Deveria fazer, né? O governo deveria fazer, não. É importante que o governo faça. O governo deve fazer, entendeu? Sempre no imperativo. Parem de usar essa maneira de escrever. Talvez deveria ou deveria fazer. Isso perde muito ponto, gente, porque isso não é proposta de intervenção. Ah, Mona, mas é sim. Tá, mas a gente segue a gramática, e não é. É exatamente o que ele está falando aqui. Tem que ser explícito que é uma ação a ser realizada. Quando a gente lembra das propagandas, eles não falam, compra, venda, faça já isso, última oportunidade, não é tudo no imperativo? Então, escreva a proposta de intervenção com o verbo, né? O verbo que indica o que o agente vai fazer no imperativo. Esqueçam isso no imperativo, esqueçam isso de escrever sabe, assim, hipótese, poderia fazer, deveria não, deve fazer, é importante que o governo faça, é importante que o Ministério Público faça, use verbos no imperativo, tá bom? Aqui, ó, bem como apresentar estruturas que não permitam ter certeza do que você está propondo, né? É o que eu tô falando, deixa mais para dúvida. Se você não tem certeza, deveria ou não deveria? Nem você tem certeza do que você está propondo, o corretor vai ter, né? Então, fica essa que é o ponto-chave do verbo no imperativo, é onde muita gente peca, tá?
está propondo, de fato, uma intervenção. Como em, se for feito, olha aqui, gente, o negócio da hipótese, ó. Se for feito, o resultado poderá ser serido. Não, deve ser feito para que o resultado seja tal e tal e tal, tá? Sempre no imperativo. Além disso, evite propostas vagas, genéricas ou incompatíveis com a discussão. Em suma, você deve ser claro ao apresentar seu desejo de intervir na realidade e sua proposta deve contemplar a situação problematizada em seu texto. Aqui, gente, ó, o que é considerado desrespeito aos direitos humanos, eu nem vou, nossa aula já tá acabando, não vou nem ler isso daqui, porque ele tá falando da lei e tudo mais, blá, blá, blá. O que é considerado desrespeito aos direitos humanos, tá? Aí ele dá exemplo aqui de proposta de intervenção, esse aqui é legal, vou ler para vocês. Da democratização ao cinema no Brasil, que foi um dos temas de um dos Enems, por aí que eu nem lembro qual ano que foi mais. Coisa esquisita, gente. 2019, isso. O Ministério Público deve banir os cinemas ou TVs no Brasil, para que possa existir um índice certo sobre o acesso ao cinema, ou então que as TVs existissem apenas para notícias sobre o que está acontecendo dentro do Brasil. Gente, isso aqui é muito grave. Tomem cuidado com isso. Que é aquilo que a gente fala, olha aqui, ó, que as TVs existissem apenas para notícias sobre o que está acontecendo no Brasil. Vocês lembram que liberdade é um direito fundamental da nossa Constituição? Nós vivemos em uma democracia. Então, tudo que induz a censura, tudo que induz a manipulação do comportamento ou privação de determinado comportamento que não seja criminal, fere direitos humanos, tá bom? Lembra que liberdade e privacidade são direitos fundamentais. Fundamentais. Vocês lembram daquele... Nossa, cuspi. Vocês lembram daqueles direitos que a gente estudou na aula das... E isso, e também é contra o direito ao lazer, exatamente. Então, gente, não façam isso. Alguém viu o governo norte-coreano aqui, né? A Nath está citando alguma coisa aqui, ó. É notório, para prevenir esses acontecimentos, é necessário diminuir a quantidade de cinemas. As pessoas reduzirem o tempo de vendo filmes, acabar com os diversos aplicativos de filmes que existem. Gente, olha isso aqui. Tenho certeza que vocês não vão fazer isso, mas é bom mostrar para vocês, porque parece mentira, né? Mas tem gente que escreve isso, gente. Infelizmente, né? É triste ver isso, mas cadastros deveriam ser feitos para limitar a ida de pessoas ao cinema. Isso aqui, gente, é o quê? É prática de um governo, de uma sociedade democrática? Não é, né? Então, não se esqueçam. Assim, diminuiria os casos de acesso ao cinema, de acesso contínuo ao cinema, celulares, televisões e outros. A Nath falou uma coisa certa, né? Essa pessoa aqui imaginou, né, que ele estava na Coreia, na Coreia do Norte. Inclusive, ele ganharia uma medalha, né, gente, se ele estivesse lá. Mas nós vivemos uma democracia, graças a Deus, né? Amém, Senhor. Com todos os problemas, graças a Deus que nós vivemos no Ocidente, uma democracia, uma sociedade livre, graças a Deus. Enfim, né? Então, não façam isso. Portanto, é necessário que diminua o acesso livre. Gente, olha aqui. Diminua o acesso livre. Essa pessoa aqui, para ainda terminar de se crucificar, a redação dela, ainda colocou diminua o acesso livre, né? Ainda colocou uma palavra relacionada à liberdade. Aí aqui, realmente, não tem dúvida de que seria zerado. Aqui, ó, tem que ser bem rígido e controlado, porque pode aumentar ainda mais a urbanização. E isso não é bom. Gente, a gente sabe que a urbanização tem problemas, mas a urbanização é ruim? Tá entendendo? A Grazi falando, parece até mentira. Parece mentira? Isso vocês verem o que tá escrito, gente, isso aqui não é nada, tá? Tem uns, assim, que misericórdia, tá? É, assim, bizarro.
Esse do cinema aqui ainda foi de leve, porque tem uns temas, gente, eu acho que uns absurdos que eu já li, os piores que eu já li, eu acho que foi no tema do ano que caiu, violência contra a mulher. Gente, vocês não têm noção. Misericórdia, você fica até com medo, assim, nossa, eu queria saber o nome da pessoa que escreveu essa redação para eu ter certeza que eu nunca vou ter contato com ela na minha vida. Tipo assim, sabe? O negócio é pesado. Parece que a pessoa tá zoando, né, Cintia? Parece que não tá levando a sério, porque não tem lógica. Gente, mas infelizmente existe gente com esse tipo de cabeça. Dá até medo, né? Aqui, ó, 200 pontos, que é o nosso objetivo, sinceramente. Aluno daqui do mês de aço não tira menos de 200 na competência, sim, porque é completamente controlável, é uma competência super fácil de acertar. Depois que o aluno pega o trilho, assim, nunca mais, né, perde ponto nessa competência. Então, isso daqui que é o nosso foco. Isso daqui para baixo, gente, eu só vou mostrar para vocês saberem. Eu espero que eu não tenha mais nenhuma competência 5 a menos de 200 pontos. Que é o que aqui, ó. Basicamente, a nota da competência 5 ela é distribuída com base na presença ou na ausência dos 5 elementos. Então, ó, 200 pontos. Proposta de intervenção tem uma proposta de intervenção muito bem feita, detalhada, relacionada ao tema, articulada, discussão desenvolvida no texto. Então, eu tenho 5 elementos muito bem feitos ali naquela proposta de intervenção. Aqui, 160. Elabora bem a proposta de intervenção relacionada ao tema, articulada a discussão desenvolvida no texto. Basicamente, na cartilha de correção dos corretores faltou um dos 5 aqui. Faltou um dos 5, colocou só 4. Fez muito bem, mas tem só 4. Ou fez muito bem, mas fez 2 propostas de intervenção com 2 agentes repetidos, né? Talvez fez só o meio e a proposta. Ou geralmente coloca o agente, a proposta e o meio. Repete isso 2 vezes e esquece o detalhamento da finalidade. Ou coloca uma finalidade só, fica faltando detalhamento. Então, basicamente seria isso aqui. Esqueceu um dos 5 elementos de 160. 120. Esqueceu 2 elementos. 80. Esqueceu 3 elementos. 40 pontos. Esqueceu 4 elementos. 0 pontos. Esqueceu todos os elementos. Não tem como, né, gente? Aqui nesse 0 é quando não tem nenhuma proposta de intervenção ou apresenta proposta não relacionada ao tema ou ao assunto. Ou então, quando o aluno faz a proposta que não segue a estrutura. Mas é muito difícil zerar aqui, porque alguma coisa dá para tirar, né? Só que isso aqui pra gente, ó, daqui para baixo, te esquece. Por quê? Porque a gente precisa dos 200. A gente só tem isso aqui como referência para você saber. Se eu tirei 160, quer dizer que tá faltando alguma coisa na minha redação. Ficou faltando um item. Se eu tirei 120, tá faltando 2 itens e tudo mais. Mas a gente vai fazer baseados nos 200 pontos, tá bom? Ficou alguma dúvida? Gente, é bizarro, né? Esse negócio de zerar. É bizarro mesmo. Eu já mandei a cartilha de correção, né? Lá. Aqui no final dessa cartilha, gente, ela foi mandada no grupo na semana passada. Muito legal falar para vocês isso. Olha aqui. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui, no final da cartilha de correção, tem um tema que foi relacionado do último Enem, né? Então, esse daqui era sobre o cinema, que foi o Enem de 2019, essa cartilha de 2020. E aí, embaixo, ele coloca as redações, né? Redações que tiraram nota 1000 em 2019. Muita gente vai falar assim, nossa, Mona, mas ele tá usando em primeiro lugar. Na nossa aula de competência 4, a gente explicou isso. Antigamente, eu já usei também, tirei tipo 980 no Enem, usando esse conectivo aqui de em primeiro lugar. Só que ano passado, isso mudou, esse conectivo não está sendo muito mais bem visto, está sendo despontuado, está entrando mais essa discussão da gramática, se ele é aceitável ou não. Por que ele não é aceitável? Porque quando eu falo em primeiro lugar, quer dizer que eu não falei nada antes, e não é verdade. Eu falei alguma coisa antes, tem a minha introdução. Então, esse conectivo aqui, ele não é mais aceito para fazer a partir do ano passado, né? Não começou mais a ser bem visto e começou a ser tirado do ponto, porque ele quebra a coesão entre parágrafos, né? Quando eu falo em primeiro lugar, o que eu falei antes. Então, é por isso que a gente usa nesse contexto, no contexto que eu acabei de falar na minha introdução, tá? Ou nesse contexto, nesse sentido, por quê? Porque aí não tem quebra de coesão entre parágrafos, tá? Isso é uma discussão nova que surgiu aí, porque o Enem tá se aperfeiçoando, né? Tá ficando mais crítico. Enfim, então isso daqui mudou, né? Esse conectivo aqui foi a principal mudança que a gente teve.
Mas é legal, essas redações são redações nota 1000 de 2019. E é muito legal ler, porque fica no final da cartilha, vocês estão vendo. E aí, depois que tem a redação, tem o comentário de um corretor do Enem. Um professor, um corretor credenciado pelo Enem, que comenta por que essa redação foi nota 1000. Ele comenta parte a parte, ele faz uma correção com vocês. Então, isso é muito legal de ver, né? De se ver assim. São poucas redações, vale muito a pena. É uma leitura assim, leia uma por mês, sabe assim? Ou leia uma, escolha uma e leia, assim, sabe? E veja a correção. É muito legal ver os comentários e tudo mais. São poucos, estão vendo? Enfim, gente. Ó, gente, eu tô muito pontual. Tô achando que eu tô arrasando esse ano. Porque no passado, eu sempre comia aula dos outros. Esse ano, tá demais. Enfim, gente, deixa eu falar para vocês. Foi isso, nós encerramos nossa competência 4, né? Fechamos um ciclo aqui. A partir de agora, sim, ciclo significa que tem fim. Verdade. A Grazi falando. E agora eu tô muito pontual, né? Mas enfim, isso é coisa de prática, né, gente? Quanto mais a gente pratica, mais a gente aperfeiçoa uma atitude, uma ação nossa. O tema tá lá, tá bom? Faça uma redação. Não é um tema difícil, postado lá no Class. Teve um atraso mesmo, eu tive um probleminha com as correções. Eu achei que eu tinha corrigido tudo, não tinha corrigido o simulado. Mas essa semana ainda vocês vão receber pelo WhatsApp a correção, se Deus quiser, né? Eu acredito que ele queira, eu também tô querendo. Enfim, o que mais? Façam a correção, porque agora a gente já normalizou, né, gente? Todas as redações que estavam pendentes do Class, que é o nosso sistema aqui, já foram devolvidas, não tem nenhuma redação para não devolver mais, exceto os alunos que eu mandei mensagem, que eu falei observação, né, coloquei observação, mas a redação foi devolvida sem nota. E eu chamei no privado esses alunos e falei, olha, eu quero que passe a limpa a redação e me mande a foto para eu ter certeza que você consegue colocar tudo isso em 30 linhas, porque não adianta eu corrigir essa redação, se ela não vai caber lá, se ela só vai caber até metade do terceiro parágrafo. Então, salvo esses alunos, que foi pouca gente também, mas salvo essa exceção, todo mundo que mandou redação já tinha corrigido. Eu acho que a Cíntia tá aqui, né, Cíntia? A gente teve um probleminha. Gente, isso. Olha, muito importante. Abra a correção de redação de vocês. Tem muitas observações lá dentro, muitas mesmo. Isso ajuda demais. Reescreva a redação com base nas observações que são feitas lá dentro. Tá? Isso ajuda demais a aperfeiçoar a escrita. Que na próxima você não vai cometer o mesmo erro. Por quê? Porque você viu sua correção e reescreveu. Então você corrigiu o seu erro. O seu cérebro já aprendeu. Hoje não, né? Essa semana aconteceu uma coisa com a Cintia, que foi, ela mandou a redação sobre um dos temas, que eu nem lembro qual foi mais, e aí não tava constando lá no sistema a redação dela. E aí, para mim, tava constando, tipo assim, 9 redações com nota, 12 redações com nota, 0 redações entregadas, que são as redações que ainda falta para devolver, tipo assim, corrigi todas, já devolvi todas, e a redação dela não tava no meio do bloco, ficou perdida, a gente até tentou, ela mandou de novo, e aí eu chequei lá, não tinha ido, e aí ela pegou e mandou mais uma vez, e aí sim foi. Isso é culpa do aluno? Não. É culpa do sistema mesmo que tá ruim, gente. Esse negócio tá todo doido, tá? Aconteceu com a Mica também no simulado, e agora aconteceu com a Cíntia no Classroom. Gente, é o Google, tá surtado, entendeu? Tem muito problema para resolver, coitado, não tá dando conta de nós, não. Então, se você fez a redação, exatamente, pede para verificar, tá? Igual a Cíntia, ela fez, a redação dela não subiu, porque o Google é doido, agora que subiu, não tem problema, a gente corrige, igual a dela vai ser corrigido, tá bom? Porque ela fez e a culpa foi do Google, não foi dela, né, gente? Então é isso. Comi 2 minutos falando que eu sou pontual. Vocês têm alguma aula agora, gente? Tem não, né? Deixa eu parar de gravar. Vocês têm. Então, beijo pra vocês. Desculpa. Peguei a aula dos 2 minutos, me desculpa. Próxima aula. Próxima aula entrego com 2 minutos a menos, né, gente? Beijo, gente. Boa aula. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Não, tô só a derrota hoje. Boa noite, Caio. Boa noite, Grazi. Calma, acho que ela não parou a gravação, né?
Calma aí.